Na aula passada, nós tiramos aplicações de Gênesis 9, versículos 1 a 7, falando sobre o inclúsio da preservação. Na aula de hoje, continuaremos tirando aplicações, agora dos versos 8 a 17, a aliança da preservação. Gênesis 9:8 diz: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Olhe como a graça de Deus continua. Após o dilúvio, ele se dirige a Noé e aos filhos deste. Você entende que nossa relação com Deus só existe porque ele resolveu vir até nós? Enquanto que as religiões, de uma forma geral, tentam se aproximar de Deus, ir até Deus, no Evangelho é o próprio Deus que vem ao homem por intermédio de Cristo. Já imaginou se após o dilúvio, Noé e seus filhos ficassem completamente à deriva, sem saber o que fazer? Mas não é isso que acontece. O versículo 8 diz claramente: Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Cabe aqui um alerta: não é porque Deus vem até nós, se interessa por nós, que podemos fazer pouco caso disso, ou achar que somos importantes demais para Ele. A postura correta é sempre lidar com essa relação na base da humildade. Eu não mereço e Deus, ainda assim, se importa comigo e quer ter um relacionamento pessoal. Versículo 9: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Meu irmão e minha irmã, deixa eu perguntar uma coisa. Você vive com esperança no futuro? Você acredita que Deus está preocupado, comprometido com você e sua família? Se você acredita, você transmite essa esperança aos seus filhos ou simplesmente lhes passa sua própria ansiedade? A igreja, ela deve ser uma comunidade de esperança para gerações. E sabe como é que a igreja pode transmitir essa esperança? Falando dela na pregação do evangelho. Porque é como tenho dito em minhas aulas, a salvação não é apenas assunto de vida eterna, não. É restauração hoje para uma vida decente, uma vida boa, uma vida que agrada a Deus, uma vida debaixo do temor do Senhor, uma vida seguindo no caminho certo, fazendo o que é lícito, construindo, não destruindo, promovendo o bem, não o mal. Isso é nova vida em Cristo. Cuidado para não entender essa nova vida como garantia de prosperidade. Não é nada disso. Vida com Deus é contar com a presença dele, com sua companhia, com seu consolo e com a força que ele dá, mesmo nas adversidades, mesmo diante de problemas. Não se esqueça de que o próprio Senhor Jesus, antes da coroa, teve de carregar a cruz. Se somos seus discípulos, não será diferente conosco. O próprio Senhor falou: o servo não é maior do que o seu Senhor. Versículo 10: E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Que maravilhoso, não é? Deus fez uma aliança com o homem e com toda a sua criação. Se ele incluiu o restante da criação, isso significa que para Deus não é apenas aquele que foi feito à sua imagem e semelhança que tem valor, não. Toda a sua criação tem consideração por parte dele. E aí eu pergunto, como você trata, por exemplo, os animais? Você cuida daquilo que Deus cuida? O salmista diz que as criaturas irracionais, elas esperam de Deus todos os dias o alimento de suas mãos. A igreja, ela deve ser defensora daquilo que Deus criou. Nunca é demais repetir. Isso envolve cuidado ambiental, oposição à crueldade animal, sustentabilidade. O projeto de Deus para a redenção deste mundo, para a restauração, é algo universal, cósmico. Não se trata apenas de restaurar almas, mas de toda a criação existente. Você já leu em Romanos 8 que a própria criação geme angustiada, esperando o dia de sua redenção? Pois é. Uma observação importante aqui: não é porque a vida animal e a vida humana devem ser preservadas, não é porque ambas terem valor diante de Deus, que elas são vistas por ele da mesma maneira. Não. Há uma tendência da humanidade caída
em diminuir o ser humano em relação às outras criaturas. Chegam a chamar o homem de animal racional. Aí também não. O homem não é um animal. O homem é a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Salmo 8 diz que ele é a coroa da criação divina. Chega a chamá-lo, numa linguagem poética, de um pouco menor que Deus. Ora, faz sentido tratar alguém assim como se fosse igual às demais criaturas? Por causa desse exagero da parte da humanidade caída, muitos chegam até a proibir consumo de carne para sustento humano, criando uma lei que não está na palavra de Deus. Você se lembra que, por ocasião do maná no deserto, Deus não só mandou pão, mas também mandou aves para que o ser humano comesse? Não queira ser mais sábio, entre aspas, mais justo ou santo do que Deus. Você não é. Versículo 11: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus é assim. Deus manda o juízo, mas junto com o juízo vem a oportunidade de arrependimento. Ele deu aos homens uma nova chance. Afinal, poderia ter eliminado o primeiro casal por ocasião da queda, não é verdade? Mas não o fez. Manteve Adão e Eva vivos. Deu-lhes a oportunidade de continuarem a humanidade. Mesmo mandando o dilúvio, a mesma coisa. Preservou uma família, dando oportunidade de continuar a humanidade. Você oferece essa mesma graça aos outros? A mensagem da igreja deve trazer as duas coisas juntas: a mensagem de juízo e a mensagem de oportunidade, de arrependimento. Uma pregação do evangelho que só prega a salvação em Jesus está incompleta. Ela precisa anunciar o juízo de Deus contra o pecado, a realidade da condenação, e só aí oferecer a solução de Deus em Cristo Jesus. Você se lembra quando Jesus começou o seu ministério público? Ele começou dizendo: arrependei-vos. É preciso que o pecador ouça que ele é pecador, que ele precisa de Deus e que a ponte é Cristo. Não pense também que porque Deus disse que não haverá mais destruição por dilúvio, que ele não mais julgará o mundo. Não. O apóstolo Paulo, pregando aos atenienses, lá em Atos 17, diz que há um dia reservado no calendário divino para o juízo final e que o varão que vai julgar a todos já foi escolhido. Sim, Jesus voltará e todos terão de comparecer diante dele para serem julgados. Mas nós não temos visto que Deus é misericordioso? Sim, e a prova disso é a oportunidade que ele dá a muitos para todos os dias poderem se decidir por Cristo. Agora, se no final se mantiverem indiferentes, o que se poderá fazer? Quando falar do evangelho com aqueles que você ama, com um amigo, um colega ou quem quer que seja, lembre-se de dizer essas coisas. O dia propício é hoje. Versículos 12 a 17 dizem assim: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. E aqui temos o arco. O arco, na antiguidade,
é um dos símbolos de guerra, mas aqui ele foi guardado, porque o conflito acabou. A paz passou a reinar no início do novo mundo pós-dilúvio. Infelizmente, sabemos que não continuou assim, pois o homem permanecia um pecador. É somente na nova terra que teremos paz sem fim. Você tem algum sinal em sua vida que lembra você da fidelidade de Deus? Toda vez que vir o arco nas nuvens, você deve se lembrar: Deus não vai mais trazer um dilúvio. E assim como o arco-íris traz essa lembrança, o que mais lembra você do cuidado de Deus? Escrevendo suas lamentações, o profeta Jeremias disse o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Está aí um bom exercício para qualquer crente, não é mesmo? O que eu posso trazer à minha memória que me dá esperança? A igreja, ela deve ser a comunidade da boa memória. Em seus cultos, deve celebrar o que Deus tem feito, recordar os atos divinos por meio das pregações e transmiti-los também nos testemunhos dados. O evangelho é um evangelho de esperança. Lembre-se como começa o versículo mais famoso da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não se acomode com o arco-íris no céu. Embora ele indique que Deus não destruirá o mundo por dilúvio, não quer dizer que Deus ficará quieto diante da rebeldia humana, diante da negligência, do pouco caso em relação à sua palavra, em relação à sua vontade. Deus tem muitas maneiras de disciplinar, de castigar, de punir. Continue tendo uma relação de temor e tremor com o seu Deus.